Hoje é o último episódio da série Gideão e eu tenho certeza que os ensinamentos e tudo aquilo que Deus tratou, né, em nossos corações vai nos transformar. Pet, seja muito bem-vindo, que bom ter você aqui. Eu tô esperançoso para esse último episódio, por quê? Porque aqui termina um tempo. Olha que interessante, em todo momento na Bíblia, inicia-se um tempo e finaliza um. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Às vezes é tempo de deserto e às vezes é tempo de bonança. Às vezes é tempo de chuva, às vezes é tempo de sol. Então, Josiane, essa palavra que Deus tem marcada para hoje é para cada um de vocês, para mim também. Amém? Elisângela, que bom ter você de novo aqui, viu? Deus abençoe. Para você que não me conhece, eu me chamo Leonardo Souza e aqui nós não falamos sobre religião, aqui nós não falamos sobre placa de igreja, aqui nós falamos sobre a palavra de Deus. É exatamente isso, é a palavra do Senhor. O último episódio, eu estou muito feliz. Essa série só aconteceu graças a você. Vocês que falaram a série que vocês queriam. E eu tenho certeza que Deus ministrou cada palavra. Amém? Sem demais delongas, vamos orar? No final da live, como é que funciona aqui? Nós vamos orar agora, clamando a Deus pela presença dele, suplicando a ele, né, Natália? Pelo agir dele, pelo mover dele aqui. Nós teremos um decorrer, né, dos textos sagrados, para que você entenda que não é o que eu acho, o que o fulano acha, é o que a palavra diz. E, para finalizar, nós levantamos um clamor a Deus, suplicando pelos nossos pedidos, né? Pelos nossos milagres. Amém? Ô Flávio, que bom ter você aqui com a gente, viu? Deus abençoe, meu irmão. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Quantas pessoas estão aqui, Pai, esperando uma resposta? Hoje é o último episódio da nossa série. Essa série tão abençoada que nos trouxe tanta sabedoria, conhecimento, entendimento, amor. Pai, manifeste-se em nosso meio. Nós clamamos a Ti, suplicamos a Ti, pedimos a Ti, faça um mover sobrenatural. Haja sobre nossas vidas, abençoe nosso pensamento, nosso entendimento, porque estás assentado num trono de glória. Manifeste-se do Teu Espírito entre nós. Realize sinais, prodígios e maravilhas, Pai. Em nome de Jesus, usa a minha vida, usa a Tua palavra como instrumento de bênção para a vida daqueles que assistem. Pai, nós continuaremos glorificando o Teu santo nome, pois Tu és bom, Tu és fiel, Tu és justo. Nós Te louvamos e Te agradecemos e suplicamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Gente, vamos embora. Carla, que bom ter você aqui, ó. Você que está compartilhando e curtindo. Um beijão grande no seu coração, porque graças ao Teu mover, muitas pessoas, você não tem noção, muitas pessoas, muitas vidas, muitas casas estão sendo impactadas. Eu recebo o feedback de vocês, né, dos testemunhos, do que vocês confidenciam a mim, e eu fico muito honrado de poder aqui estar servindo a Deus e vendo o Senhor agir na sua vida. E eu sei que Deus vai virar essa página. Exatamente o que nós falaremos aqui nesta noite. Vamos começar de uma forma muito abençoada através de um salmo, né? O salmo é muito incrível porque o salmo ele fala muito do nosso coração. Livro de Salmos, capítulo de número 136. Eu estava lendo aqui e já fiquei feliz porque é um salmo que vai dar alegria no seu coração. Sabe por quê? Você vai começar a enxergar Deus em todas as coisas. É isso mesmo, Bruna. Deus vai invadir assim seu coração, que você vai perceber que tudo ali é mão dele. Não é mesmo, Joselito? Joselito está aqui com a gente. Eu louvo ao Senhor pela vida de cada um de vocês, viu? Beijão no coração de vocês. Salmo de número 136, 1 e 2. Salmo 136, 1, 3, 6, né? Nós leremos o versículo 1 e 2. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porquanto o seu amor é leal e dura para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. O que é misericórdia de Deus? Misericórdia de Deus é aquele favor que nós não merecemos. Sabe aquele olhar que nós não temos? Sabe aquele cuidado e carinho que nós não temos? Sabe aquele ensino, aquela exortação, aquela educação, aquela tratativa que nós não merecemos? Aí nós recebemos da parte de Deus. Isso é a graça e a misericórdia dele. Vai chegar provisão na tua casa, independente do que for, das circunstâncias.
Porque Deus tem compromisso com a palavra dele. Se Deus falou que vai te sustentar até o teu último dia, pode confiar que o Senhor, ele cumprirá essa promessa. Então nós renderemos graças ao Senhor, né? Por quê? Ele é bom. Deus é bom. Quem é mau é o ser humano. Léo, se Deus é bom, por que tem tanta guerra? Porque o ser humano é ruim. Porque o ser humano é perverso. Porque o ser humano que cria esses problemas. Não é Deus, não. Deus te ama, Deus te guarda, te cuida, te protege e te deu uma herança. E o último episódio de hoje vai queimar teu coração para você entender uma coisa sobre o tempo de Deus. Presta atenção, olha só. Porquanto o seu amor é leal e dura para sempre. Se o amor de Deus é leal, o amor de Deus não trai. As pessoas te traem. As pessoas te enganam. As pessoas corrompem valores e passam a perna em você. Mas o amor de Deus não. O caráter de Deus, ele é fiel. Ele não muda. Então, é muito incrível ter a participação da ciência, não é mesmo, Natália? Em nosso meio. Por quê, Silvia? Porque a ciência comprova a fidelidade ao amor de Deus. Nunca faltou nada para nós. Essa é a realidade. Por quê? Porque é a palavra de Deus que está sendo honrada, que está sendo cumprida. Então, dura para sempre, não esgota. Independente do que você faça, se você merece ou não, se você fizer uma boa ação ou se você cometer um assalto, a misericórdia de Deus está tanto para você, quanto para mim, quanto para o que você fez, quanto para o que você deixou de fazer. E uma coisa me atento eu, e aí eu falo do que aconteceu comigo. Quando eu me esqueço da misericórdia de Deus, quando eu me esqueço da bondade de Deus, da graça de Deus, e eu olho só para mim, eu começo a adoecer. Agora, quando eu mudo e começo a dar glória a Deus e graças ao Senhor por tudo, lembrando a oração perfeita de Jó, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome de Deus, eu me torno uma pessoa melhor, já. Deus me deu, Deus tomou. Se Deus te deu, glória a Ele. Se Deus tomou, glória a Ele. Tem coisas que Deus vai tomar, mas é que Ele vai te dar em dobro. Agora, tem coisas que você se enfia e depois perde, não é culpa de Deus. Deus tem compromisso com a palavra dele. Deus tem compromisso com aquilo que ele promete. E nós louvamos ao Deus dos deuses. Léo, existem outros deuses? Sim, existem. Você querendo ou não, a palavra ela é categórica. As trevas existem. Então, se você flertar em ter amizade e intimidade com Deus, e você flertar e ter amizade e intimidade com o mundo, o que é o mundo? É o mundo das trevas. Tem gente que até hoje quer carta psicografada. Gente, isso não provém de Deus. Talvez doa para muitos aqui, mas o meu compromisso é com a palavra. O meu compromisso não é com religião. Por isso que aqui nós não falamos sobre religião. Aqui nós não falamos sobre placa de igreja. Nós falamos da palavra de Deus. Deus, ele honra com aquilo que ele tem compromisso. E o mais interessante é que a misericórdia de Deus dura para sempre. Você tira esse seu vitimismo de lado, independente se você orou hoje ou não, Deus te ama, ele é fiel do mesmo jeito. Agora, vai orar. Não deixa de orar. Deus quer escutar você, Deus quer estar fazendo parte da tua vida. Tarsília, seja bem-vinda, viu? Deus abençoe grandemente. Então louve ao Senhor porque ele é bom o tempo inteiro. Deus nunca te esqueceu, não vai ser agora que ele vai te esquecer. Deus nunca brincou com os teus sonhos, só que ele tem algo para você muito maior e melhor. Você vai entender hoje no último capítulo da série de Gideão. Deus tem planos maiores e melhores. Enquanto você ficar olhando para o nada, você não vai viver o muito. Enquanto você não der glória a Deus, você não viverá da graça dele, que ele tem abundante para você. Agradece a Deus. Se você tiver uma laranja, agradece a Deus. Daqui a pouco vem uma dúzia e por aí vai. Deus vai aumentando, Deus vai rompendo. Organize a tua vida. Deus não prospera a bagunça. Por quê? Porque ele é fiel. Porque ele tem graça e misericórdia para todos nós. Amém? E vai muito além do nosso entendimento. Então, eu quero que você entenda esse momento de felicidade, de alegria, né? Isso é tudo muito incrível. Quando eu olho para a bondade de Deus, eu esqueço do meu egoísmo, eu esqueço da minha insignificância. Entende? Hoje, né, nós estamos na era da comunicação, na era do acesso, nunca foi tão fácil acessar as coisas, não é mesmo? As pessoas estão cheias de si.
mas não estão transbordando, porque só quem tem o Espírito Santo transborda. A palavra de Deus diz que as bênçãos deles são recalcadas, sacudidas e transbordantes. Transborda. Hoje nós temos uma era cheia de si, cheia de si, cheia de si, cheia de si. E lá em Provérbios, quando nós vamos ler agora daqui a pouquinho o conselho, lá em Provérbios 18, ele trata exatamente tudo isso. Então vamos para o conselho deste nosso dia, deste nosso momento, que está lá no livro de Provérbios, capítulo de número 18. Nós leremos outro, né? Mas só para você ter uma noção do que eu estou falando, olha só, isso para comprovar o que eu estou falando, tá? Em Provérbios 18:1 diz: o solitário busca o seu próprio interesse e rebela-se contra a verdadeira sabedoria. Porque a sabedoria de Deus é transbordar. Nós estamos em um século, eu não sei que tempo você está assistindo esse vídeo, e acredito que esteja pior quando você estiver vendo esse vídeo, porque vai estar num tempo futuro. O que acontece é que as pessoas estão pensando só em si, cada vez mais. Pessoas que precisam de atenção para serem aplaudidas. É ou não é verdade? Faz sentido ou não? A pessoa, ela compra uma cesta básica, ao invés dela só pegar e doar, ela faz questão de tirar uma foto. Gente, do que tem de igreja cheia, e de pessoas vazias, que não estão perto de Jesus, que não estão perto de Deus, não está escrito. Porque estar com Deus não é ter aparência. Estar com Deus, em ter intimidade com Ele, não é parecer, é ser. Então, por isso que tem muito glória a Deus aí nas igrejas, e aqui vai uma denúncia, eu estou denunciando a minha própria comunidade, tá? A minha própria comunidade, independente se você é evangélico ou se você é católico. A denúncia que eu faço é para o meu meio. Eu olho para o entrave que está no meu olho, não que está no olho dos outros. Quem está em outras religiões, esses também estão com entrave, só que nós também estamos com o nosso. Então eu preciso ser realista, eu não posso ser hipócrita, eu não posso condenar ninguém, nem estou aqui para isso. Só que nós temos que entender que pessoas que têm interesses individuais, Deus reconhece o coração. E olha só o que diz o sábio em Provérbios 18:9. Quem é negligente no seu trabalho é irmão do destruidor, né? E eu vou dizer para vocês, eu vou dar um exemplo meu, tá? Recentemente eu cometi um erro lá no meu trabalho e eu tive um certo prejuízo, né? Poderia ter sido muito pior. Por que aconteceu isso? Porque eu fui negligente. É claro que em toda a minha carreira, os erros eles são menores do que os acertos, tá? Então a probabilidade é que nós acertemos. Para quem busca ser diligente, nós acertamos mais, né? Isso serve em qualquer coisa. Isso serve para relacionamento com pessoas, trabalho, casamento, ciclos e por aí vai. Então, essa minha falta de cuidado me gerou um prejuízo que não precisaria se eu tivesse tido cuidado, se eu tivesse tido compromisso, né? Então, quais são 3 pontos que você precisa ter atenção? Primeiro, falta de cuidado. Eu estou falando do exemplo da minha vida, tá? Então, eu digo porque foi recentemente, não tive atenção devida, então essa falta de cuidado me gerou prejuízo. Toma cuidado, vai ter falta de cuidado que vão gerar prejuízos irreparáveis, tá bom? Então toma muito cuidado. Outro detalhe que você precisa ter é atenção. Você não pode ter desatenção, você não pode ficar desatento. Você tem que ficar ligado. Por isso que a palavra diz vigiai e orai. Não é só você vigiar, você tem que orar também, né? Por exemplo, você está na rua, gente, nós temos que ter cuidado. Não é que está errado. Seríamos livres, né? Mas infelizmente os bandidos existem. Então, por exemplo, você está na rua, não fica no celular, né? Não fica aí no celular distraído. Fica focado, fica ligado, porque a qualquer momento você pode precisar agir. Então você precisa ter atenção. E uma coisa que pega aqui muitas pessoas é o que? A preguiça. Para de deixar para depois. Para de deixar para amanhã. Agora você vai abrir um canal no YouTube, só que você vai encerrar porque não teve nenhuma visualização. Pelo amor de Deus. Você tem que ter compromisso. Eu não vou mais fazer bolo porque teve um dia lá que eu não vendi.
Bem-vindo ao mundo real. O pessoal que fica postando na internet que é venda atrás de venda, tudo mentiroso. Quem trabalha, quem vende as coisas sabe como é que funciona, né? Quem atua dia após dia no mercado sabe. Esse negócio de ficar vendendo aí 20... Ah, fica sentado no sofá que vai ficar caindo venda 24 horas por dia. Isso é mentira, isso não existe. E se existisse, estava todo mundo fazendo. Agora, você precisa parar de achar que vai ficar rico do dia para noite. Vai ter que ter muito trabalho, vai ter que ter muita organização, vai ter que ter muita atenção, vai ter que ter muita força, muita coragem. Entende? Então, tendo isso, nós continuamos avançando. E aí diz o seguinte: pouco antes da queda, né? Pouco antes da sua queda, o coração do homem se enche de arrogância. Olha que interessante. Se eu tivesse tido a humildade e a atenção, eu não teria tido esse prejuízo recentemente que eu falei para vocês. As pessoas pegam, enquanto dirigem, estão mexendo no celular. Elas acham que sabem calcular o tempo, né, a distância e a velocidade e acham que conseguem controlar isso, quando não conseguem. Não é à toa que muitas pessoas são atropeladas, muitas pessoas são mortas, muitos acidentes acontecem. Então, essa nossa arrogância, né, ela faz com que nós caiamos. Se eu não entender o que eu tenho na vida, eu perco. Se eu não entender que o meu trabalho tem responsabilidade, eu perco. Se eu não entender que eu tenho um casamento, que eu tenho responsabilidade, eu perco. Se eu não entender que eu tenho um carro e eu tenho responsabilidade, eu perco. Tudo que você não cuida, tudo que você tem e não se propõe a cuidar da forma certa, você perde. Então quando eu tive esse prejuízo, e foi recentemente, como eu tive esse prejuízo, já me ligou um alerta, já precisei me antecipar e fazer algumas coisas. Então agora eu voltei ao primeiro amor. Falei, opa, peraí, deixa eu, né, me programar melhor, deixa eu ali organizar melhor, deixa eu retornar aos estudos para que isso não piore, não se agrave. Ou você quer ser atendido por um médico que passa o dia inteiro nas redes sociais? Você quer ou não? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Você quer ser atendido por um médico, por alguém que fica o dia inteiro nas redes sociais vendo a vida dos outros, vendo fofoca e não estuda? Lógico que não. Então, se você não quer, como eu também não quero, o meu cliente também não quer, eu preciso ser melhor. Ou eu vou ser meia boca, porque o morno até Deus vomita. Então, se Deus vomita o morno, você imagina nós, que somos arrogantes. Deus é misericordioso, mas o morno ele vomita. Né? O Altemir falou assim, Léo, não quero não. Ninguém quer. Ninguém quer. Então que nós nos preparemos e nós nos capacitemos. Você vai ter que dormir 30 minutos a menos. Você vai ter que descansar 30 minutos a menos no almoço. Você vai ter que acordar 30 minutos mais cedo. Você vai precisar fazer. E vamos à nossa série, que hoje é o último episódio. Você que ficou aqui, olha só. Hoje nós vamos ao nosso último episódio da série de Gideão, né? Última série, último episódio. Vamos com tudo. Esse foi o conselho do momento, né? Do nosso dia. E agora nós vamos para a nossa série de Gideão. Lembrando que no final desta live, coloca nos comentários, por favor, a próxima persona que você quer que a gente traga da Bíblia como série, ou até mesmo alguma passagem do Evangelho, alguma passagem bíblica que você queira que nós tragamos aqui, né? Para que nós estudemos juntos e avancemos em espírito e em verdade. Então vamos lá, livro de Juízes, capítulo de número 8. Amém? Juízes, capítulo de número 8. Vamos ao final da nossa série de Gideão. Vamos lá. Juízes, capítulo 8, versículo de número 28. Juízes 8, 28. Assim diz a Sagrada Escritura. Assim foi Midian, abatido diante dos filhos de Israel. Ou seja, prepara um banquete. Prepara o banquete. Porque a vitória vai estar na mesa do povo de Deus. Eu não estou falando da igreja A, da igreja B. Eu estou falando do povo de Deus.
quem está buscando a Deus, quem está querendo Deus. E nunca mais levantou a cabeça, e a terra experimentou paz e descanso por 40 anos. Guarda aí esse número 40 que nós vamos tratar. A terra experimentou a paz e descanso por 40 anos. 40 anos sem guerra, sem contenda, sem briga, sem confusão, nada. Em todo o tempo em que Gideão viveu. Ou seja, Gideão participou de uma guerra, de um tormento, de uma tribulação, de um monte de coisa, mas veio o tempo de paz. Tá chegando um tempo de paz na sua vida. Tá chegando um tempo para você fazer usufruto daquilo que Deus tem para você. Não é o que eu acho, é o que a palavra diz. Porque depois da guerra que Gideão teve, depois de vencer, Gideão, sabe o que aconteceu com Gideão e com o povo de Deus? Sabe o que vai acontecer com você e sua casa, com esse novo tempo de Deus, com esse novo calendário de Deus para sua vida? Não é que Deus vai fazer algo novo, é que você vai viver algo novo que Deus já escreveu sobre ti. Presta atenção. A terra experimentou paz e descanso por 40 anos, todo o tempo que Gideão viveu. Se Cristo vive e ele vive, nós teremos tempos de paz e muita prosperidade. Então, Lerubbaal ben Yoash, né? Ó, eu tô até falando outras línguas já, né? Jerubbaal, filho de Joás, partiu em direção à sua casa e lá permaneceu. Gideão teve 70 filhos. Eita glória! Se Gideão teve 70 filhos, se a herança de Gideão foi e aumentou, a sua também vai. Anota. Tempo de fertilidade para o povo de Deus. Não importa a tua condição, não importa nada. É tempo de fertilidade para o povo de Deus. Léo, mas você não sabe, o médico falou que não é possível. Glória a Deus. Entrou no campo de Deus, que é o campo do impossível. Você faz o possível, né? E o impossível é com o Senhor. E aí, todos gerados por ele, fruto de seus ossos e sua carne, porquanto tinha muitas mulheres. Pai, Gideão era homem de guerra mesmo. Gideão, muitas mulheres. Hoje, né, a gente não aguenta com uma esposa, que dirá muitas mulheres, segundo narra a Bíblia, né? É coisa demais. E a sua concubina, que morava em Xelém, né, que significa Siquém, também lhe deu um filho, a quem ele deu o nome de Avimelé, que significa Abimeleque, meu pai é rei. O que vem para você, vem com o nome de promessa. Anota aí o dia que você está vendo esse vídeo, porque o que vem com você vem com o nome de promessa. Não é qualquer nome, não. Vem com significado, vem com autoridade, vem com poder, vem com uma herança da parte de Deus. E aí é algo que você recebe para que você não perca, porque aquilo que Deus dá, por esses tempos de paz e prosperidade, você viverá. Não me interessa o calendário humano, mas no calendário de Deus, Deus falou e permitiu. O que eu mando para você tem significado. O que eu mando para você tem poder e autoridade do céu. Porque aquilo que vai para você é aquilo que passou pelas minhas mãos. Se você, pelo amor de Deus, viu, o pessoal que é mecânico, pelo amor de Deus, não fica bravo comigo não. Mas o pessoal de mecânico trabalha demais, trabalha muito pesado, né? É um povo muito guerreiro. E aí quando você dá uma nota de dinheiro ali para ele, geralmente ele tá com a mão suja, né? Por conta de mexer com veículo sujo, graxa, equipamento, por aí vai. Você passou o dinheiro na mão dele, ele suja o dinheiro. É normal, tá? Isso é só um exemplo. Quando isso vem da parte de Deus, vem purificado, vem limpo, vem lavado, vem abençoado. Porque quando Deus manda a bênção completa. Então, se Gideão gerou 70, você também vai gerar. Gideão já era avançado em idade quando gerou, tá? Não foi tão simples assim, não. Então, quando vem da mão de Deus, é bênção completa. Deus vem para te mandar uma bênção para mudar a tua história, né? Se Deus for te dar alguma coisa só para ficar como quebra-galho, você pode ter certeza que nem da parte de Deus é. Quando Deus te dá algo, Ele te dá algo abençoado. Deus te dá algo para transbordar. Deus não te dá qualquer coisa, não.
Você não dá qualquer coisa para as pessoas, que dirá Deus vai te dar qualquer coisa, né? E aí, Gideão, filho de Joás, morreu pleno de dias. Ou seja, Gideão já era há muito avançado em idade, já estava saturado e satisfeito dos seus dias, e Gideão foi descansar na glória, né? Gideão ele tinha idade avançada e foi sepultado no túmulo de seu pai Joás, em Ofrás dos Abiesritas. É isso que narra a Sagrada Escritura. E olha que interessante. Gideão só morreu. Isso é para você que tem problema de falar do assunto morte, problema de lidar com esse tema. Quero dizer para você que você só vai descansar na glória quando aquilo que Deus tem para você se cumprir. Você crê? Porque se Deus é fiel, Ele tem um propósito para cada vida debaixo do céu. E aí você tem aliança com Ele tem aliança com você. Você não morre enquanto não se cumprir. O que Deus te prometeu? Deus te prometeu uma família? Ele vai te dar. Deus te prometeu. Tem algo queimando no seu coração? Léo, como é que eu sei que é de Deus? Você sabe que é de Deus quando é maior do que você, quando é algo que você não consegue. Pode ter certeza que isso é plano de Deus, tá? Deus tem planos maiores e melhores. Entenda que a agenda de Deus não cabe na nossa agenda. Os olhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Nós não conseguimos nem ficar olhando muito para o céu, não é mesmo? Se tiver sol, então piorou. Mas eu quero dizer para você que o tempo de Deus ele é perfeito, vai acontecer. Por esses dias vem novidade. Por esses dias, por esses tempos, vem momentos de paz e prosperidade. Porque completou-se uma história, nós completamos uma série, nós completamos um tempo. Ainda que o cenário pareça diferente, você precisa acreditar na palavra, não naquilo que você vê. Porque o justo viverá pela fé. A fé é enxergar aquilo que não se vê, esperar as coisas que ainda não se concretizaram. E é através dessa verdade, é através dessa realidade que o teu cenário muda. Então vamos ao número 40 para que você entenda de uma forma melhor. O número 40 na Bíblia, eu anotei aqui e quero ler para você. Significa, provação é um período de teste. Você está querendo um emprego bom mesmo? Eu estou querendo mais clientes e melhores clientes? Então eu não posso ficar cometendo esse erro, não. Deus vai me testar, Deus vai me capacitar, Deus vai me alertar. É um tempo de provação, é um tempo de teste. Ok? E nesse tempo nós também temos a preparação. Você está olhando para um cenário que não é o cenário de Deus. Eu não sei quais são os teus pensamentos, mas cai por terra tudo que te desanima agora, em nome de Jesus. Eu não sei quais são os teus pensamentos, mas cai por terra toda adversidade, toda barreira, todo impedimento da sua vida cai por terra em nome de Jesus Cristo. Para a honra e glória de Deus. Não é do Léo, não. A minha oração, gente, não tem esse negócio de funcionar, não. O que funciona é a palavra de Deus. O que funciona é a palavra de Deus sobre a sua vida. Eu não te abandono. Profetiza sobre o vale de ossos secos. Eu estou com você, eu te guardo, eu te protejo, eu cuido de você. Eu te faço deitar em pastos verdejantes. Você não nasceu para tomar remédio. Que o Senhor te dê esse livramento. O que o teu médico pedir, faça a tua parte. Louvado seja Deus pela ciência. Louvado seja Deus pelas farmacêuticas que nos abençoam com os remédios. Mas faz a sua parte. Dobra esse joelho no chão. Você não nasceu tomando esse remédio. Ó, a Lu falando aqui que hoje passou por uma prova. É isso, mas você está aqui. Você passou por uma prova, mas você está aqui. Você passou por uma dor, mas você está aqui. Você passou por um desafio, mas você está aqui. Não me interessa o que aconteceu, você está aqui. Louvado seja Deus por isso. E nesse tempo de provação, nesse tempo de guerra, nesse tempo de conflito, nesse tempo de um monte de coisa, talvez você não perceba, e eu também não. Não é porque eu estou falando aqui que eu... Gente, não é bagunçado assim, não. Eu sou um ser humano imperfeito como vocês, dependente da misericórdia de Deus. Nós passamos por um processo de transformação, de purificação. Essa é a maior dádiva que nós contemplamos. A transformação. Por que as pessoas estão
Então, por que a apostasia da fé ela é concretizada cada vez mais? Ou seja, por que as pessoas estão abandonando cada vez mais a Deus? Por que as pessoas estão abandonando cada vez mais a Cristo? Primeiro ponto, porque são pessoas egoístas, porque são pessoas que querem viver dos seus próprios desejos, as suas próprias vontades, os seus próprios quereres, nem sei se existe essa palavra, mas os seus próprios quereres, né? Não, nem existe, eu acho. Perdão pela falha. Então, são pessoas egoístas, são pessoas vaidosas, que querem viver o seu próprio eu. Por isso que vão se abdicar da fé, porque Deus não tem compromisso com o pecado. Não foi à toa que Deus virou as costas para Jesus e falou: você vai ser moído nessa cruz aí. Jesus fala: Pai, afasta esse cálice de mim se possível, mas contudo seja feita a tua vontade. Deus falou: então é minha vontade, o pecado acaba hoje. É hoje que eu mando salvação para os que são meus. É hoje que eu mando salvação para essa terra. O compromisso de Deus é com a palavra dele. Deus não compactua com o nosso pecado. Que isso fique claro para todos nós. Deus nos ama, mas eu não posso só adorar a Deus porque Ele entregou a bênção na minha mão. Eu tenho que adorar a Deus em todo momento, porque eu sou rio de águas vivas. Não é porque é o Léo, é porque é que Deus flui. Então por que as pessoas têm abandonado a fé? Primeiro porque são egoístas, são egocêntricas, elas são donas de si mesmas, são deuses de si mesmo. E segundo ponto, são pessoas falhas, que querem enxergar Deus no outro, mas não enxergam. Elas querem olhar a fidelidade de Deus na vida dos outros e não conseguem enxergar, porque são invejosas, porque confundem ter intimidade com Deus com aquilo que eu sou, com aquilo que o outro é. É muito pesado para quem fala do Evangelho. Em que sentido? Nós temos que ser exemplo. Se nós não formos exemplo, se nós não tivermos uma mudança constante, as pessoas abandonam a fé. As pessoas vão olhar e falar: nossa, esse é o Léo. Nossa, esse é o Léo aqui que está no boteco aqui, ó. É isso? Esse é o Léo que fala da palavra de Deus, está aqui no boteco? As pessoas são assim. E eu não tenho que estar no boteco mesmo, não. Você imagina? Você imagina as pessoas olham e me veem entrando dentro de uma casa de entretenimento, né? Que eu não posso falar a palavra correta aqui, português mais simples. As pessoas olham e falam: nossa, o Léo está fazendo isso. Esse é o Deus que ele serve? Ele fala tanto desse Deus. Então, tudo isso é um processo de transformação, onde Deus vai me purificando, vai te limpando, vai te lavando, para que nós fiquemos cada vez mais próximos dele, para que nós vivamos a nossa identidade. A sua identidade não é o que falam, a sua identidade não é o que falaram, a sua identidade é o que Deus falou. Façamos do homem a nossa imagem e semelhança. Homem não é gênero masculino. Homem é humanidade, né, no seu significado natural. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A pergunta é: estamos com a semelhança do semblante de Deus ou com o nosso semblante? Estamos mudando e permitindo que Deus transforme o nosso caráter ou somos rebeldes sem causa? Somos pessoas mimadas, somos pessoas egoístas, somos pessoas corruptas? Ou será que Deus encontrou na gente um coração verdadeiro, um coração que adore a Ele? Vou adorar a Deus e amar a Deus só por aquilo que Ele me dá? Eu não. E você? Vou tentar me arrepender o máximo de vezes possíveis, mas eu não quero ter o semblante desse mundo. E nós terminamos a série de Gideão dessa forma: provados, preparados, transformados. E o melhor vem agora: Deus cumprirá o propósito dele na sua vida. Deus cumprirá tempo de paz, tempo de calmaria, tempo de glória dele na tua vida. Você viverá por esses dias, por esses tempos, as bênçãos de Deus. Chega de caos. Não aceite mais esse caos. Se posicione contra esse caos, porque não é o que eu acho. Eu não estou profetizando pregação barata, não.
Estou falando da palavra de Deus. É compromisso dele. Léo, quando que eu sei que é palavra de Deus? Primeiro Deus te exorta, depois ele te abençoa. Sempre foi assim. Se você escuta uma pregação que é só bênção, cuidado. O pai tem tempos que presenteia muito o filho, de fato. Só que antes de te entregar um carro, Deus fala, cuidado. Não acelera muito. Não anda com esse povo, não. Quando Deus te dá um faturamento melhor, um cargo melhor no trabalho, Ele vai te dar por esses dias aí um aumento salarial, Deus fala, cuidado, não vai se endividar. Não vai gastar com promiscuidade. Não é mesmo, Ângela? Não é mesmo, Roberta? Ó, eu vou te dar essa cura, mas glorifica meu nome. Não vai usar narguile, não. Não vai se encher de álcool, não. Eu não tô aqui para julgar quem bebe, não, quem fuma, não. Eu tô aqui para trazer uma palavra de libertação, em nome de Jesus. Eu vou te dar uma família, mas não abandona, não. Eu vou te entregar um filho por esses tempos, mas não abandona essa família, não. Luta. Faz o meu nome prevalecer nessa casa. Eu vou te dar um emprego, mas não desiste não, porque um novo emprego, um novo cargo, vão vir desafios, mas não desiste, deixa o meu nome ser glorificado. Então, não confunda bênçãos de Deus com a palhaçada do que estão falando da parte de Deus. Então, Deus nunca vai transbordar bênçãos sem medidas na sua vida sem antes te ensinar. Você não pode dirigir um carro se não tiver habilitação. Só que se você dirigir legalmente, você vai sofrer consequências. De fato. Nós vamos orar, viu, Lívia? Eu vou te dar essa cura que você tanto quer. Eu vou abençoar você. Você vai sair dessa enfermidade. Mas você não me volta para o lugar de onde você saiu. Não me volta para a lama. Não me volta para aquelas companhias. Não me volta para aquele ambiente. Vai para o meio do meu povo glorificar meu nome. Ou você acha que Deus vai te mandar para o meio de uma balada? Ou você acha que é da vontade de Deus o que esse povo anda fazendo por aí? Essa promiscuidade, essa baixaria que estão fazendo. Você acha que Deus olha pra gente e fala, poxa, é isso que eu quero pra minha filha? É isso que eu quero pro meu filho? Não é não. Mas o que eu tenho pra falar pra você é da palavra. Dessa palavra que tem tempos agora. De paz e prosperidade pra sua vida. Para honra e glória do nome de Deus. Amém? Eu quero orar por você. Coloca nos comentários o seu motivo de oração e nós vamos orar através dessa palavra abençoada de hoje. Amém? Quero que você coloque aqui nos comentários o seu milagre. Léo, eu preciso do milagre de uma cura, de uma provisão. Põe nos comentários que eu vou orar por você, mas nós oraremos de acordo com a palavra do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te agradeço por mais esse tempo. Eu clamo a Ti, suplico a Ti pela vida dos meus irmãos. Perdoa os nossos pecados, perdoe as nossas limitações, perdoa as nossas falhas, perdoe, Pai, tudo aquilo que nós fazemos que não Te agradamos. Senhor, meu Deus e meu Pai, que nós tenhamos mais atenção, dê-nos do Teu Espírito Santo, que nós façamos como Jesus permitiu, pediu, que nós vigiemos e que nós oremos. Pai querido e Pai amado, encha-nos com Teu Espírito Santo, nos dê sabedoria e discernimento, que o nosso coração não seja orgulhoso, que nós tenhamos um coração humilde, que nós, Pai, nos quebrantemos diante de Ti, da Tua presença e diante dos Teus mandamentos, que nós cumpramos aquilo que o Senhor deseja, que nós façamos conforme a Tua santa vontade, que nós busquemos o Senhor em primeiro lugar sobre todas as coisas, que nós amemos o próximo como a nós mesmos. Pai querido e Pai amado, suplicamos a Ti, pedimos a Ti, por favor, nos ajude. Somos fracos, precisamos de Ti. Que as pessoas, ao olhar para nós, contemplem a Tua imagem, a Tua semelhança. Não permita que caiamos, Pai, nestes pecados. Nos ajude, nos livre de todo vício, todo comportamento errado, tudo aquilo que não agrada a Ti. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, suplicamos pelo nome de Jesus. Abra, Pai, cada vez mais as oportunidades para o Teu povo.
que a fertilidade venha, que as bênçãos acompanhadas que sejam do Senhor venham cada vez mais e que todo impedimento levantado contra nossas vidas caia por terra no nome de Jesus. Guarda a nossa casa, protege a nossa família e nos prospere em todo o tempo para a honra e glória do teu santo nome. Assim nós oramos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe.